vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos traz. E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor. Para o mundo agitado esquecer cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos traz. E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Bom dia, você que já chegou. A moçada está chegando aí. As multidões estão afluindo aqui para que a gente tenha esse momento, essa caminhada de oração. Que privilégio, gente, a gente poder caminhar juntos no Senhor, nesse caminho chamado oração, essa trilha tão negligenciada por muitos, tão esquecida às vezes. A gente tenta às vezes ir no braço da gente, com as pernas da gente, com a força da gente, e quando a gente negligencia a oração, a gente está dizendo para Deus que a gente não precisa dele. E é Ele que sustenta a vida, é Ele que sustenta a existência. Não há vida sem Ele. É por isso que a gente está aqui. Tem estado aqui aproveitando esse período de já 13 meses, né, de pandemia. Quanta coisa já mudou nesse ano em um mês. E o objetivo nosso aqui é, nesse nosso ajuntamento, nesse nosso congregar virtual aqui, porque o Senhor, Ele está entre nós estamos reunidos no nome dEle, é exatamente contribuir com a sua paz, contribuir com a sua jornada para a eternidade. De alguma forma, que o Espírito Santo de Deus possa visitar você hoje com uma potência renovada, para que você não desfaleça no caminho, para que você não desmaie, como diz o escritor aos Hebreus, na sua fé. E eu queria conversar justamente sobre oração com você hoje de manhã. E Paulo diz lá na carta aos Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 18 do capítulo 5, orai sem cessar. E quando a gente aprende que a oração ela é a respiração da nossa alma, a gente ora assim sem cessar. Claro que a gente vai dedicar tempo no nosso dia, atenção exclusiva à oração, mas em tudo que fizermos, se nós estivermos orando, de repente um suspiro é uma oração. Misericórdia de mim, Senhor, me perdoa, Senhor. Nós não oramos como devemos, ninguém ora como deve. E Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Tiago diz que é fato que às vezes nós não recebemos o que pedimos, porque pedimos mal, pedimos para esbanjarmos, pedimos para alimentar o nosso ventre, a saciar as nossas cobiças, e é daí que procedem as guerras, daí é que procedem as desavenças entre as pessoas, da nossa cobiça, do nosso egoísmo. Mas se a gente fosse esperar saber orar para orar,
ninguém oraria. Ninguém oraria. Se a gente fosse esperar estar apto diante de Deus para orar por causa do nosso pecado, porque às vezes a gente imagina que o pecado, sim, ele nos afasta de Deus, mas o pecado não nos impede de orar. Caso contrário, como que você e eu voltaríamos de verdade para o eixo? E o pecado é exatamente essa tortuosidade no nosso rumo, na nossa direção. Como que a gente poderia voltar para o Senhor? Portanto, o pecado ele não me impede de orar. Ao contrário, quando eu caio no pecado, e cada um de nós aqui vai ter sim uma página desagradável na sua trajetória daquilo que nunca devia ter feito, e na loucura de repente cometeu aquilo que cometeu, a gente se volta para o Senhor. O apóstolo João diz, olha, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como você e eu estamos sempre sujeitos aqui ao pecado, enquanto habitamos nesse mundo caído, enquanto estamos nesse corpo corruptível, é necessária vigilância ininterrupta com a gente mesmo. E o maior adversário que você e eu temos não é o diabo, não é a circunstância. O maior adversário que você e eu temos é a gente mesmo. Por isso a gente precisa orar. Orar é a oxigenação da alma, é a desintoxicação da alma. A gente se achega ao Senhor e a gente vai saboreando Deus em cada minúcia da nossa existência, e isso é orar. Às vezes a gente não tem as nossas orações respondidas, atendidas, mas não existe oração neutra, desde que feita de coração, desde que feita não com a intenção de impressionar Deus com a sofisticação do nosso vocabulário religioso, teológico, mas de coração. Davi dizia, olha, o Senhor não está a fim de holocaustos e sacrifícios, do contrário eu te daria, Senhor. Davi, o homem chamado segundo o coração de Deus. Ele diz, olha, o coração contrito e quebrantado, esse o Senhor não despreza. E Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Portanto, quando você e eu temos essa consciência de que é impossível a gente manter a vida sem oração, a gente ora. Às vezes você pensa assim, mas eu não posso orar como devo. Mas você deve orar como pode. A gente devia orar mais? Sim. Mas isso não quer dizer que você não deva orar de jeito nenhum. E quanto mais você vai orando, mais você sente necessidade da oração. Quanto mais a gente caminha com Deus, mais desidiotizado a gente vai se tornando, mais desfutilizado a gente vai se tornando, mais pacificado, menos objeto, alvo das pressões que a gente tanto sentia nesse mundo de aparência, nesse mundo de vaziez. Quanto mais a gente tem a consciência da existência de Deus, e eu me lembro daquele versículo lá no capítulo 11, versículo 6 da carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus não é a gente receber parabéns dele pelas nossas virtudes. Até porque não são as nossas virtudes que nos aproximam dele. Ninguém tem virtude suficiente para satisfazer a exigência de perfeição de Deus, né? A categoria de Deus é Cristo Jesus. O que me aproxima de Deus é Jesus Cristo. Não é a minha virtude, não são as minhas horas e horas de oração, não é o meu muito falar. Jesus ensina que não é pelo muito falar que a gente é ouvido. É a minha fé. Fé em Jesus Cristo,
Fé que o Senhor ouve as nossas orações, que a gente não está falando, jogando palavras ao vento, ou a gente não está sendo ouvido, ainda é que aquilo que a gente esteja pedindo não seja alcançado. Porque não são todas as coisas que nós pedimos que nós recebemos. Porque às vezes pedimos mal, ou às vezes não pedimos segundo a vontade de Deus. Jesus disse que quando a gente fosse orar, a gente orasse: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente estava dando autorização para Deus fazer a vontade dele a partir da gente. Ele pode ter a permissão de fazer o que quer? Não. Mas para que haja em mim e você a consciência de que é na vontade dele que está o caminho da vida, que está a cura. Muitas vezes a vontade de Deus não é que você e eu recebamos aquilo que a gente está pedindo. Porque se o Senhor fosse falar sim para todos os meus pedidos, para todas as minhas vontades, certamente eu não estaria aqui falando com você. E acredito que com você não seja diferente. Mas quando a gente ora de coração, ainda que não recebamos aquilo que nos motivou a orar, aquilo que nos incentivou a orar, mas se a gente o busca o Senhor de coração, certamente a gente vai ter a resposta dele. Nem sempre de acordo com a nossa pergunta. Todavia, infinitamente mais perfeita. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E à medida em que a gente vai se submetendo à sua vontade, a gente vai adquirindo compreensões a respeito dos valores do reino de Deus impregnados em nós, aí sim a gente vai vivendo a vida com a abundância que Jesus veio para trazer. É a presença dele, andar com Deus todos os dias. Não é eventualmente, uma vez no dia, você, não, eu vou orar porque eu tive aqui batalhando tanto, olhando as coisas da terra, e agora eu preciso pedir a Deus para que Ele valide as coisas da terra que eu estou buscando. Não! A gente vai adquirindo essa compreensão de que o reino de Deus dentro de nós nos faz ter outra percepção de vida, outro discernimento do caminho, outro entendimento. A gente vai adquirindo a mente de Cristo na medida que a gente se dedica à oração. Portanto, orar sem cessar não vai ser simplesmente um mandamento pesado, penoso. A gente vai andar apavorado porque de repente a gente esqueceu de parar o carro, de repente você está no seu trabalho, de entrar lá no banheiro do trabalho para se fechar e orar. Não. Nosso corpo sendo o templo do Espírito de Deus, Ele habitando em nós, a gente vai orando e vai ser inevitável a gente fazer do nosso estilo de vida aquilo que Deus nos chamou para ser. Ele não disse para a gente ser poderoso como Ele, Ele não disse para a gente ser sábio como Ele, mas Ele disse: sejam santos, porque eu sou santo. E não é possível experimentar, trilhar um caminho de santidade, de santificação, não é possível nem compreender o que é, se a gente não anda de coração humilde, quebrantado, em oração o tempo todo. Portanto, a gente cantou aqui, né, no início, você viu que hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente, porque do nosso costumeiro formato aqui, e a gente não está também sujeito a formatos, a formas. O Espírito sopra onde quer, você não sabe, assim como o vento, que você não sabe de onde vem nem para onde ele vai, assim é o Espírito. E eu tenho a convicção de que hoje de manhã o Espírito de Deus está soprando aqui entre nós, nos despertando, para que a gente resgate em nós a oração. Esse tempo de, como eu disse, 13 meses de pandemia, a gente conseguiu ressignificar a nossa espiritualidade, que estava muito assim, templista. Deus do templo, o Deus do ajuntamento lá, e nesse tempo em que a gente pôde redescobrir, ou resgatar, retomar o nosso corpo como templo do Espírito de Deus, isso vai produzir em nós implicações e consequências profundas, que a gente vai não só se curar, mas curar aqueles com quem a gente cruza no caminho, porque a gente tem uma vida de oração. Não é difícil ter uma vida de oração.
Difícil é não orar. Difícil é quando a gente não ora. Eu me lembro da história de Martim Lutero. Ele dizia que ele não poderia começar o seu dia sem tirar pelo menos 3 horas de atenção específica à oração, de isolamento para orar. E muita gente imagina que orar eu estou tão sem tempo para orar. Seria como a mesma coisa de você dizer que não está respirando porque está sem tempo de respirar. Com tanta atividade, né? Eu não estou tendo condição de respirar, não estou tendo tempo para que meu coração esteja batendo. Estou com projetos mais importantes, mais urgentes, mais especiais. E a gente vive como se Deus não sustentasse a vida. É Ele que sustenta a minha vida e a sua. Portanto, ainda que você ore especificamente para aquilo que você está intercedendo e não tenha recebido, parece que sua voz ficou no vácuo, Deus não ouviu. Não existe oração que Deus não ouça. Ele diz lá, através do profeta Isaías, ele diz, olha, porque os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, e nem as minhas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Entretanto, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não que os pecados impedissem o povo de orar, mas a distração, a energia sugada, drenada na prática do pecado. O pecado é exatamente estar longe de Deus, andando, satisfazendo as pulsões interiores, andando para onde o nariz aponta. Esse estilo de vida separa a gente de Deus, porque a gente não está interessado em que Ele entre na vida da gente. Jesus disse que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E a oração, a vida de oração, ela vai tendo essa condição, vai produzindo em nós esse ambiente para que a gente possa viver na verdade. E o mundo odeia a verdade. A moçada fala que não gosta de mentira, mas não gosta de mentira do que o outro minta para si. Mas a gente gosta de dar uma mentidinha, não é? A gente mente descaradamente, às vezes com coisas tão desnecessárias, conta uma vantagem aqui, aumenta um ponto num conto, a gente omite, a gente se coloca como herói, ou às vezes a gente se coloca como vítima. Mas a vida de oração é a vida da consciência da presença de Deus, de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Senhor ouve as nossas orações. Seus ouvidos não estão tapados para que não ouça você, e nem os seus braços encolhidos para que não possa te abençoar. O que há, às vezes, é esquecimento de Deus, ou obsessão por aquilo que a gente elegeu como a fonte da nossa paz. Como ao alcançar aquele objetivo, aí sim, a partir daí, é que a gente vai ter vida. Mal sabemos nós que a vida já está aí oferecida a nós. E como diz também Isaías a respeito de Jesus, que pelo fato dele não ter aparência nem formosura, dele não fizemos caso. Que você e eu não nos esqueçamos hoje do Senhor que nos habita. Que você e eu possamos sim, a partir desse bate-papo aqui, esse nome sugestivo, caminhada de oração, que a gente não negligencie a oração. Ninguém sabe orar como convém, mas coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Não é pelo muito falar que a gente ouviu, Jesus disse. Não é por repetição de palavras, não é pela gritaria, não é pelo ajuntar muita gente simplesmente para fazer lobby, para pressionar Deus a abençoar a gente. Não. Deus é Deus, Ele é soberano. E à medida que a gente vai caminhando com Ele, tanta vontade da gente é pacificada. E tanto engano vai sendo desfeito. Tanta ilusão vai virando inutilidade, a gente vai descartando. E outros valores, outrora tão esquecidos ou jamais imaginados, vão sendo incorporados, vão sendo introjetados
na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de nos conduzir. Eu não sei orar como convém, mas uma coisa eu sei: o Senhor ouve a minha oração, porque Ele me ama. Que você possa também ter essa convicção, porque importa que aqueles que dele se aproximam creiam que Ele existe, Deus está aqui, e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Busque o Senhor essa manhã, busque o Senhor em todo o tempo, para todas as decisões que você for tomar. E ainda que você não tenha procedido de forma adequada, desfrute do perdão dele e volte, retome o caminho. É essa jornada, é essa caminhada nossa. Até porque aqui é só caminho, passagem, nada aqui é definitivo, nada. Nem o peso que você está hoje. Graças a Deus, na pandemia a gente deu uma exagerada, aí a gente deu uma acomodada, daqui a pouco volta o peso, tá bom? Eu queria então agora orar com você. A gente não só falar de oração, mas a gente exercer a oração, pedindo ao Senhor Deus que venha te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus se faça percebido, como diz Salomão, que a gente possa perceber o Senhor em todos os nossos caminhos. Que pela fé a gente possa saborear, cheirar, tocar em Deus em tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, em tudo aquilo que acontece, todos os eventos que acontecer com você, desde o se levantar da cama e se preparar, se higienizar, né? Por favor, escove os dentes, tá bom? Para usar a máscara. Desde as coisas mais triviais, a gente vai percebendo Deus e a gente vai glorificando a Ele e a gente vai caminhando assim, protegido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido porque você está no esconderijo do Altíssimo. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero agradecer o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa manhã. Obrigado, ó Deus amado, pela luz do dia que brilha sobre nós, ó Pai, porque o Senhor faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre bons e maus, ó Pai. O Senhor nos dá a sua graça. E que hoje, Senhor, seja um dia da consciência da Tua presença em todo o tempo do nosso caminho. Que não sejamos norteados pelo medo, pela ansiedade, mas pela paz de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor tome agora aqueles que estão aí enfermos, Senhor. Aqueles que são objeto da intercessão de muitos, Senhor amado. Fruto do amor que temos uns pelos outros, ó Deus, dos nossos entes queridos, ó Deus. Que às vezes nos apavoram de vê-los em estado de enfermidade, Senhor. Que o Senhor venha com a cura e que o Senhor venha também pacificar os corações aflitos, ó Deus. Ó Pai, que o pão não falte na mesa do Teu filho e da Tua filha hoje. Tira de nós toda futilidade, ó Deus, para que olhemos para o Senhor, sabendo que nós não precisamos daquilo que não precisamos, ó Deus. De que de fato o que nós precisamos é da presença do Senhor. De que quando o Senhor é nosso pastor, ainda que falte tudo, ainda que não tenhamos nada, nada nos vai fazer falta, ó Pai. Visita, Senhor, a cada um com paz. Visita cada um, ó Deus amado, com Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a reconciliação entre nós e o Senhor e entre nós todos, ó Pai, a fim de que o amor do Senhor nós não possamos ser impermeáveis ao Teu amor, ó Pai, mas que Ele possa nos inundar, que Ele possa, ó Deus amado, que possamos mergulhar no amor do Senhor e exalar esse amor, o bom perfume de Cristo, onde estivermos, no ambiente do trabalho, aquele que estiver isolado nas suas convivências, ó Deus, aquele que estiver no caminho, aqueles com quem cruzar, ó Deus, aqueles com quem se relacionar durante esse dia, que possam ser, ó Pai amado, alvo desse nosso amor, que possamos fazer com o outro conforme gostaríamos que Ele fizesse conosco, ó Pai. Que seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado. Que maravilha. Que bênção a gente poder estar junto aqui nessa terça-feira. E amanhã, quarta-feira, se o Senhor permitir, a gente estará junto aqui novamente. Tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
Um abração.